Bem, eu recebi a tarefa maravilhosa de pregar a respeito da santidade de Jesus, especificamente intitulado O Santo de Deus. Portanto, eu convido vocês a pegarem suas Bíblias e abrirem comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Eu quero começar lendo o texto que eu irei expor nesta manhã. Marcos, capítulo 1. Eu quero começar a ler no versículo 21. Eu quero expor diante dos seus olhos, dos seus corações. Então iremos estudar este texto, que fala um tanto claramente sobre a santidade do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Não há lugar mais perigoso de se estar do que onde o ensino direto e reto da palavra de Deus confronta a religião morta. Sempre que a verdade das Escrituras desafia a religião vazia, acontece uma colisão cataclísmica que irá resultar em uma devastação monumental. Sempre que a palavra é ensinada nos ambientes de culto que são desprovidos da verdade do Evangelho, Satanás é desperto. Os demônios são despertos. E o inferno se inflama. Enquanto for permitido à religião morta dormir o sono da morte, tudo irá continuar plácido e pacífico. Mas assim que a luz da santidade e a luz da verdade brilham no reino das trevas, o pecado é exposto, Satanás é provocado e os espíritos imundos se enfurecem. Podem ter certeza, não há maior domínio de Satanás do que ele estabelece em fortalezas de casas de culto onde a verdade é suprimida. E não há uma ameaça maior ao reino de Satanás do que a luz penetrante da santidade e a luz penetrante da verdade, ao invadir essas fortalezas dos demônios. Eu repito que não há lugar mais perigoso para se estar do que quando a santidade divina confronta a religião morta. Todo o inferno se inflama e fica prestes a explodir. Isso é precisamente onde Jesus se encontra. Exatamente neste texto que estamos lendo nesta manhã. Nesta passagem, Jesus entra na sinagoga que está sem vida, sem Deus, lá em Cafarnaum. Um lugar onde Satanás tinha ganhado território. Era um lugar de religião, mas não havia arrependimento. Era um lugar que havia rituais, mas não havia regeneração. Era um lugar que haviam regras, mas não haviam relacionamentos com Deus vivo por meio do seu Filho Santo Jesus Cristo. Em nenhum lugar Satanás está mais profundamente encurralado na vida das pessoas do que naqueles círculos religiosos, mas que não possuem a luz da santidade nem da verdade. Era uma multidão religiosa que
se opunha a Cristo. Era uma multidão religiosa que atribuía suas obras ao diabo. Era uma multidão religiosa que o acusava de ter nascido fora do casamento. Era uma multidão religiosa que o difamava, caluniava e que depois, mais tarde, o pregou numa cruz. E agora, nessa multidão religiosa, é aqui que o Santo de Deus avança com a verdade e enfrenta o diabo face a face. O que se segue agora é um choque entre a luz e as trevas, entre a verdade e o engano, entre o céu e o inferno, entre a santidade e a impureza. Quando começamos esta narrativa no versículo 21, vemos Jesus avançando diretamente para uma das fortalezas de Satanás. Lemos no versículo 21, entraram em Cafarnaum. Aqui refere-se a Jesus e 4 dos discípulos, Simão, André, Tiago e João. E eles entraram em Cafarnaum, que era uma cidade bem importante para o Senhor. E ela se tornaria a sede do seu ministério galileu. Mateus 9:1 diz que ela se tornou sua própria cidade. E ele foi para Cafarnaum. Ela estava estrategicamente localizada na Galileia, a costa noroeste, o mar da Galileia, aberto para os negócios de pesca, e havia muitos empreendimentos ali. Ficava na principal estrada que ligava o Egito à Mesopotâmia. Era estrategicamente localizado, bem populoso. Era uma cidade importante, portuária, de viagens, uma estação militar para diversos soldados importantes. E foi para esta cidade movimentada, Cafarnaum, que Jesus caminhou com 4 dos seus discípulos. E lemos aqui no versículo 21, e logo. Esta é a palavra favorita de Marcos para descrever o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais de 40 vezes essa palavra aparece no Evangelho de Marcos. Logo, 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 logo. Havia um ritmo no ministério do nosso Senhor. Havia uma pressão sobre o que ele tinha vindo fazer. E logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. A sinagoga era uma casa de adoração, onde as pessoas se reuniam, onde as orações eram realizadas, havia a leitura do Antigo Testamento e o ensino da Palavra de Deus. E a leitura das Escrituras, o ensino da Palavra, sempre estava abertos a qualquer indivíduo qualificado que era escolhido pelo líder da sinagoga. Era uma prática comum pedir aos professores visitantes, itinerantes, que se dirigissem até os fiéis que se reuniam na sinagoga. E é exatamente isso que vemos aqui. E assim lemos no final do versículo 21, foi ele ensinar na sinagoga. E Jesus começou a ensinar porque ele veio para salvar os pecadores na cruz, mas também veio para ser a principal revelação de Deus ao homem. E ele é o grande expositor da lei e dos profetas. Ele é o grande mestre ungido no poder do Espírito Santo no Jordão, que veio para divulgar a palavra de Deus para o povo, a fim de que a luz do Evangelho brilhe nesta casa. 15 vezes no Evangelho de Marcos lemos que Jesus se dedicou ao ministério do ensino. 12 vezes no Evangelho de Marcos, ele é identificado como o mestre. Essa foi a sua abordagem primária no ministério. Era para ler a palavra, ensinar a palavra e aplicar a palavra. Foi um ministério direto que o nosso Senhor teve. Não havia rodeios, não havia ociosidade. Ele tinha que abrir o livro e, através da exposição divina, a luz da santa verdade brotava das Escrituras e dos seus lábios. Ele é o grande expositor que veio expor a palavra. E nós lemos no versículo 22, maravilhavam-se da sua doutrina.
Eles estiveram nos reinos das trevas durante muito tempo. A luz da verdade esteve debaixo dos seus olhos. E agora, neste momento, o que atrapalhavam eles enxergarem foi removido. E Cristo, a luz do mundo, expõe a verdade da palavra de Deus como nunca tinham ouvido antes. Diz que eles maravilhavam-se, o que é ficar fora de sintonia, fora de si. Perderam o sentido. Diríamos no vernáculo, como eles ouviram ensinar, isso os surpreendeu. Foi um choque. Eles ficaram espantados, surpresos, maravilhados, perplexos. Eles ficaram impressionados com o fluxo da verdade que estava vindo de encontro a eles. Porque os ensinava como quem tem autoridade. Os escribas e fariseus coçavam o queixo e diziam, ora, parece-nos... E citavam os outros rabinos, e citavam os outros escribas. Mas Jesus se levantou e disse, assim diz o Senhor. E ele proclamou a palavra de Deus, de forma expositiva e pura, de uma forma que jamais tinha sido ouvida. E eles ficaram maravilhados, surpresos com a autoridade com que ele ensinava. Não apenas no que ele dizia, mas como ele dizia isso. Esses escribas legalistas perdidos se reuniram ali. Eles se especializaram e se concentraram nas minúcias de suas regras religiosas criadas pelos homens, seus regulamentos humanos, requisitos legalistas mesquinhos, enquanto citavam outros rabinos e colocavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas. Mas Jesus não. Ele ensinou a verdade pura, sem adulteração, da palavra de Deus. E não é de se admirar que eles se maravilhassem do seu ensino. Eles nunca tinham ouvido nada como esta apresentação da verdade, a santidade da verdade que estava brilhando e vindo desta vida santa. Versículo 23. Ora, então, quando a luz da verdade e da santidade começou a brilhar naquele lugar obscuro, naquela casa barulhenta, cheia de religião morta, exatamente, havia um homem dentro daquela sinagoga, possesso de espírito imundo. Este homem era um homem possuído por demônios, enquanto se sentava naquela casa de adoração. Vocês podem notar que ele não está em um antro de má reputação. Ele não está num quarto dos fundos de uma prostituta. Ele não está se embriagando nas festas. Ele está em uma casa de adoração. Ele está na sinagoga em pleno sábado. Ele está na casa do Senhor, no dia do Senhor. E não é nenhuma coincidência que os demônios trafeguem mais em ambientes religiosos, onde há religião morta e onde não há verdade do Evangelho. Jesus disse à igreja em Esmirna, ou a sinagoga em Esmirna, ele disse, vocês são uma sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, versículo 9. E a sinagoga que está na Filadélfia, ele se referiu a ela como uma sinagoga de Satanás. Apocalipse 3, 9. Embora os portais estejam escritos neles, a casa de Deus, na realidade, eram lugares mantidos, cheios de escuridões, possuídos de demônios, com pessoas sentadas ali, cujos olhos estavam cegos, debaixo do domínio e debaixo do controle
dos demônios. Esse espírito imundo era um espírito demoníaco habitando no homem. Os demônios são maus. Eles foram expulsos do céu. 1/3 dos anjos caiu com Lúcifer, o filho da luz, lançado para este mundo. Satanás, agora o governante deste mundo, o Deus deste século, com camadas de governantes e autoridades, principados e potestades em seus domínios aqui. Demônios podem viver dentro de um corpo humano, fazendo com que essa pessoa viva uma vida sem Deus e uma vida impura. Nesses casos, o demônio controla a pessoa e fala através das cordas vocais dessa pessoa que está sob o seu controle. E quando a pessoa é abordada, é o demônio que responde através das cordas vocais dessa pessoa. Profanos. Os demônios são agentes de Satanás. Eles controlam a mente. Eles corrompem o coração. Eles corrompem a vontade. Eles são reais e o habitat deles favorito são as casas onde há cultos, onde há religião morta, porque eles amam transitar, trafegar em locais de culto. E lemos no final do versículo 23, e ele bradou o confronto da luz e escuridão, santidade e impiedade. Foi a tempestade perfeita, o qual bradou, o qual aqui está se referindo ao demônio, bradando com uma voz estridente. Este demônio fez uso dos órgãos vocais deste homem miserável e bradou através do homem, dizendo, versículo 24, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Literalmente, o que há para você, ou para nós através de você, significando o que é que nós temos em comum? É uma pergunta retórica que implica uma resposta negativa. Nós não temos nenhum território comum. Que comunhão pode haver entre Cristo e Belial? Entre a luz e as trevas? Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? O demônio percebeu que ele pertence a um mundo totalmente diferente. E de repente ele se tornou consciente disso. Porque agora ele estava na presença daquele que é a luz infinita, cheio de pureza e verdade. E o demônio agora está exposto. Observem a palavra, versículo 24, que temos nós contigo, nós, falando de muitos demônios. Ou outros demônios estavam neste homem, ou outros demônios estavam nesta sinagoga, ou outros demônios estavam espalhados pelaquela região. Este demônio está totalmente intimidado por causa do santo ensino e do ministério do Senhor Jesus Cristo. E é como o que Martinho Lutero disse uma vez: eu quero ser conhecido tanto no inferno quanto no céu. Um homem é conhecido não apenas pelos amigos que ele faz, mas também pelos inimigos que ele provoca. Na presença do Santo de Deus, neste lugar barulhento e cheio de escuridão, agora a luz resplandece e há uma polarização. E agora o demônio grita: o que temos nós contigo? O que temos em comum? Vieste para perder-nos, nos destruir? Esse demônio sabe que todos os anjos caídos
estão debaixo do juízo de Deus. Mateus 25:41 diz que o inferno está preparado para o diabo e os seus anjos. E esse demônio assume que agora pode ser a hora da sua destruição. Então ele diz: bem sei quem és. Não havia dúvida quanto à identidade do Senhor Jesus Cristo entre os reinos dos espíritos demoníacos. Bem sei quem és. O Santo de Deus. Esse, meus amigos, é um testemunho melhor do que vocês receberiam de púlpitos liberais. Essa é uma confissão melhor do que a maioria das denominações apóstatas. Bem sei quem és. O Santo de Deus. Não um santo, mas o artigo é definido. O Santo, o único Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Esse demônio imundo entendeu que brilhava através desse véu do corpo humano a santidade absoluta do Senhor Jesus Cristo. Esse espírito imundo entendeu que Jesus de Nazaré era mais do que um carpinteiro. Ele era mais do que um mero professor. Ele era mais do que um mero discipulador de homens. Ele era mais do que um mero pregador da palavra. Ele é santo, santo, santo. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é Deus em carne humana. Totalmente Deus, totalmente homem, o Deus homem. Não 50% Deus e 50% homem. Ele seria uma aberração se fosse. Ele é 100% Deus e 100% homem. O Filho totalmente divino do Deus vivo. Aquele de quem os anjos estão cantando santo, santo, santo. Que estranho que essa alta confissão viesse de lábios tão profanos. Lá em Tiago 2,19 diz que os demônios creem e tremem. O Santo de Deus significa que Jesus é infinita e absolutamente santo, plena e perfeitamente divino. Ele é transcendente, majestoso. Ele veio do alto. Ele é o Santo de Deus, separado dos pecadores, vindo para salvá-los, mas diferente dos pecadores, no sentido de que ele é sem pecado, sem qualquer defeito moral, perfeito em todos os seus caminhos. Jesus é o Santo de Deus. O seu ser é santo. O seu caráter é santo. A sua mente é santa. As suas motivações são santas, as suas palavras são santas, as suas ações são santas, os seus caminhos são santos, os seus juízos são santos. Do topo da cabeça à planta dos pés, cada centímetro, cada grama, a totalidade da soma e da substância do segundo membro da divindade, coigual, coeterno, santo com Deus Pai. O que é a santidade de Deus? Seu significado primário significa separado. É uma alteridade. Fala da profunda diferença entre Ele e nós. A santidade refere-se à sua majestade transcendente, à sua augusta superioridade, que como alguém infinitamente acima de nós, apenas Ele é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Ele está separado de nós, Ele está à parte de nós, Ele é diferente de nós enquanto se torna como nós.
Êxodo 15:11 diz: quem é como o Senhor entre os deuses? Quem é como o Senhor, majestoso em santidade, maravilhoso, digno de louvor e que opera maravilhas? Isso é o que o demônio reconheceu, que este era o ser supremo, elevado e altamente elevado no céu e na terra. Em segundo lugar, fala da sua pureza, perfeição sem pecado, que moralmente ele é impecável. Ele é irrepreensível em todos os seus caminhos. Mas eu quero desenvolver isso um pouco mais adiante. Veja novamente no final do versículo 24, esse título, o Santo de Deus. Este é um título técnico formal, extraído dos poços das Escrituras do Antigo Testamento. Este é um título para o próprio Deus. O Santo de Deus é o principal título e primário para Deus no livro de Isaías. Foi bem dito que o livro de Isaías é dividido em duas metades. Os primeiros 39 capítulos e depois os últimos 27 capítulos. Nos primeiros 39 capítulos de Isaías, este título é encontrado 12 vezes, se referindo a Jeová Deus. E nos últimos 27 capítulos de Isaías, este título, o Santo, é encontrado 12 vezes. 26 vezes no livro de Isaías, Deus é identificado pelo profeta como o Santo. Sem dúvida, emerge e flui do seu encontro corandel com o Deus vivo em Isaías 6, quando ele entrou no templo e viu, contemplou o Senhor alto, exaltado, e os serafins ao redor do templo, clamando uns aos outros dia e noite: Santo, 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 mais Santo, mais Santo. Tu és o mais santo, o supremo em sua santidade. Em toda a ordem criada que o Senhor criou. A partir desse encontro, conforme Isaías escreve suas palavras proféticas, ele se destaca entre os profetas ao identificar Deus como o Santo de Israel. Isaías 1, versículo 4, diz que eles desprezaram o Santo de Israel. Isaías 12, 6, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías 41, 14, o teu Redentor é o Santo de Israel. Franz Delius, o grande comentarista do Antigo Testamento, escreveu que este título, o Santo de Israel, cito, ele forma uma parte essencial da assinatura profética de Isaías. Em outras palavras, essas são as impressões digitais de Isaías estampadas nas páginas do seu livro, identificando Deus como Santo de Israel repetidas vezes. É repetido pelos escritores de 2 Reis, Salmos, Jeremias e Ezequiel. É o destaque e o título mais proeminente dado a Deus pelo profeta Isaías. Portanto, quando estes demônios, em Marcos 1, 24 diz: bem sei quem és, tu és o Santo de Deus. Não havia dúvidas quanto à identificação que estava sendo feita. É um título, número 1, da divindade. Este nome divino é atribuído a Deus no Antigo Testamento. Agora é atribuído a Jesus no Novo Testamento. Isso é como eu sou o que sou em Êxodo 3,14. Então Jesus o toma para si mesmo e diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Ele pega o nome divino do Antigo Testamento e imputa a si mesmo que é igual a Deus. Isso é o que está acontecendo aqui. No entanto, da boca dos demônios,
atribuindo o nome divino a Jesus Nazareno. Há apenas um outro lugar, no Novo Testamento, onde isso é encontrado, em João 6,69. Quando Jesus olhou para Pedro e para os discípulos e disse: vocês também vão embora? E Pedro respondeu: para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então ele identificou o mestre, o professor mestre, o seu mestre e Senhor, como o Santo de Deus. Isso é o que o seu título significa. É um título de divindade. Em segundo lugar, é um título de supremacia. É um reconhecimento de que o Deus que está entronizado nos céus e na terra desceu para estar entre os homens. Ele desceu, veio do alto. Isso fala da sua transcendência e majestade, sua realeza e sua nobreza. Que ele é Deus em carne humana. Jesus disse em João 6,38, eu vim do céu. João 6,48 diz, eu sou o pão da vida. Este é o pão que veio do céu, para que aqueles que comerem dele não morram. Este é o título da divindade, da supremacia e da pureza. Que Jesus é perfeito e sem pecado. Até os demônios do reino das trevas sabem que ele é infinitamente puro, que ele é o Deus Supremo em carne humana. 1 João 3,5, nele não há pecado. 1 Pedro 2,22, ele não cometeu pecado, nem dolo algum foi achado em sua boca. 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu pecado. Jesus disse em João 14,30, o príncipe deste mundo está vindo e ele não tem parte comigo. Não há ponto de acesso que ele tenha feito em meu ser. Ele não estabeleceu nenhuma cabeça de ponte. Não há fortalezas satânicas nas quais ele tenha incubado o veneno do inferno dentro de mim. Ele resistiu a todas as tentações. E conforme Judas vinha habitado por Satanás, Jesus podia dizer, o príncipe deste mundo está vindo e ele não tem parte comigo. Qual de vocês me convence do pecado? Jesus disse aos seus inimigos. Veja o versículo 25. Mas Jesus o repreendeu. Jesus o confrontou e o chamou. Cala-te! E sai desse homem. Cala a boca, demônio. Não me interrompa enquanto eu estiver pregando e ensinando a palavra do Deus vivo. Versículo 26. Agitando, falando do homem, violentamente, o homem entrou em algo como um ataque epiléptico. Ele começou a ficar perturbado ou insano. Ele começou a chutar, rolar no chão, tremer de forma incontrolável, enquanto o espírito impuro explodia, demonstrando a sua ira infernal no homem. Este é um espírito cruel e violento, que não iria sair em silêncio. E bradando em alta voz, saiu dele. Versículo 27. Todos se admiraram. Eles já estavam maravilhados ao ouvir o ensinamento.
Agora, isso foi um espanto, após espanto, após espanto, após espanto, após perplexidade, e eles nem sequer tinham uma categoria para nomear isso. Ele não apenas pregou a verdade sem adulteração do céu, mas com toda a autoridade do próprio Deus. Este tem que ser o Deus em carne humana. Todos ficaram admirados, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade. Era novo para eles, mas era tão antigo quanto o Antigo Testamento. Era a verdade da palavra de Deus, que Jesus expôs com autoridade. Ele ordenou que os demônios imundos o obedecessem, e eles o obedeceram. Imediatamente, versículo 28. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Esta é a santidade de Jesus. O Santo de Deus. Um título divino, um título supremo, um título de pureza. Ele é Deus em carne humana. E aqui está o seu triunfo sobre os reinos das trevas. Este santo. A Bíblia diz que o Filho de Deus apareceu com este propósito, para destruir, aniquilar as obras do diabo. A Bíblia diz que o juízo agora está sobre este mundo, que agora o governante deste mundo será expulso. A Bíblia diz que o governante deste mundo foi julgado. A semente da mulher foi esmagada, mas a cabeça da serpente na cruz foi esmagada pelo Santo de Deus em sua morte por nós na cruz do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a grande troca do Calvário. Todos os nossos pecados foram lançados sobre o Cordeiro de Deus, sem pecado, imaculado. E Ele nos concedeu sua obediência pura, sem pecado e perfeita à lei de Deus. E o seu ato final de obediência na cruz, por intermédio da sua morte, levando embora os nossos pecados. E Jesus teve que vir como ele veio, nascer de uma virgem, a fim de ser o que ele era, sem pecado e perfeito, a fim de fazer o que ele fez, morrer na cruz como cordeiro sem pecado de Deus, a fim de se tornar pecado por nós. Jesus, a Bíblia diz, tornou impotente aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ele prendeu o forte e saqueou sua casa na cruz e libertou os cativos. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela veio porque o Santo de Deus veio em carne humana, a fim de ir para a cruz e morrer uma morte que você e eu nunca poderíamos morrer. Morrer por nós, levando os nossos pecados, sofrendo debaixo do justo julgamento de Deus. Por sua morte e pelo derramamento do seu sangue, viria o perdão completo e gratuito dos nossos pecados. Este é aquele que veio ao mundo e veio para destruir o reino das trevas. Oremos. Pai, este é o trauma da santidade, que a luz veio para as trevas. E os homens odeiam a luz e eles não virão para a luz porque as suas ações são más.
Agradecemos que o Senhor tenha aberto os nossos olhos para enxergarmos a luz. A própria luz que cega os outros. O Senhor nos deu visão pela fé para ver a vinda de Cristo a este mundo, para resgatar aqueles mantidos cativos pelo próprio diabo. Nós te louvamos porque o Santo de Deus é maior do que o profano do inferno. E por sua vinda a este mundo, Ele veio para ser o Senhor e Salvador do seu povo. Nós te louvamos por sermos contados entre o seu povo, por sua escolha e por sua morte redentora, e pelo selo do Espírito que nos atraiu a Ele. Faça-nos agora caminhar em santidade e pureza, e de maneira digna do nosso chamado. Oramos isso no santo nome de Jesus. Amém.